voltamos aqui na nossa mini aula de toxina botulínica e agora eu quero fazer o planejamento facial. Nós falamos sobre musculatura, que é muito importante você compreender a ação de cada músculo e entender que o efeito da toxina botulínica é sempre o oposto à ação da musculatura. Então agora um planejamento é muito importante. Então observe que a paciente ela já está sob o efeito do Botox. Por mais que o Botox já foi embora, né, ele já não está mais fazendo efeito como deveria, porque já se passaram 6 meses, mas ela está com efeito cosmético. O efeito cosmético ele perdura às vezes até por 9 meses, porque o tempo que ela ficou com o efeito da toxina botulínica é justamente o efeito, ou seja, adiou o processo de envelhecimento durante aquele tempo em que ela não mexeu tanto a testa como mexia antes. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso olhar a simetria. Né? Observe que essa sobrancelha ela arqueia mais do que a outra. Tá? Então, como eu falei para vocês, eu não vou aplicar toxina na região lateral, justamente para manter essa movimentação. Então, quando o paciente ele quer arquear a sobrancelha, eu não posso aplicar toxina botulínica na região lateral, porque se eu aplico toxina botulínica nessa região, o que vai acontecer? Lembra que eu falei que a função do músculo frontal é levantar o supercílio? E o efeito da toxina botulínica é sempre o oposto à ação muscular? Então, se eu aplico toxina botulínica aqui, ele vai contra a força do músculo. Então, se o músculo traciona para cima e eu aplico toxina aqui, o que vai acontecer? Ele vai relaxar a musculatura e não vai abrir o olhar como a paciente me pediu. Então, quando você quer arquear a sobrancelha, você não pode aplicar na região lateral, tá? Então, muito cuidado. Bom, levanta a sobrancelha, quero ver. Observe que ela não tem tanta ruga dinâmica na região central, porque ela está sob o efeito do Botox ainda, né? Apesar que a toxina botulínica ela já se tornou reversível, o efeito da toxina já é reversível, né? Mas o efeito cosmético ainda perdura. Então vamos lá. Então nós vamos concentrar poucos pontos na região da testa, tá? Então nós vamos colocar, para manter natural, nós vamos colocar um ponto aqui, certo? Outro ponto aqui e outro ponto aqui, tá? E aí eu vou colocar um pontinho mais para cima, outro mais para cima. Entre cada 2 pontos eu coloco um. Observe aqui que eu fiz até mesmo um zigue-zague, tá? Então eu vou concentrar a toxina botulínica mais no centro da fronte, porque aí o efeito da toxina botulínica vai ser oposto à ação muscular, porém aqui ele vai ficar hiperativo. Então, depois de 3, 4 dias, 5 dias, o efeito da toxina se estabelece, ele relaxa essa região central e aqui, olha só, tenta levantar. Observe que eu estou pesando a mão aqui, é como se os meus dedos fossem o efeito do Botox, ó. Agora levanta. Olha só como arqueia. E se eu aplico toxina botulínica nessa região, o que vai acontecer? Ó, ele vai baixar a sobrancelha. Tá? Então, entenderam, né? Quando eu quero arquear a sobrancelha, eu não aplico na região frontal. Então, geralmente, eu coloco um pontinho aqui próximo à inserção capilar, porque enquanto o músculo frontal ele traciona para cima, essa região ela vai para baixo. Faz cara de espanto, faz o movimento. Olha só. Isso aqui ele vem para baixo e também pode acontecer ruguinha. Então, você pode colocar um pontinho aqui, próximo à inserção capilar, porque ele vai travar essa região, tá? Então ele não vai ficar aquele acúmulo de pele. Bom, e aí uma pergunta muito comum é por que aplicar aqui e não aqui? Vamos lá. O efeito da toxina botulínica ela tem um halo de difusão de uma moeda de mais ou menos uma moeda de 5 centavos. Então, se eu aplico nessa região aqui, quando a toxina se estabelecer, o que vai acontecer? Ele vai baixar a cauda da sobrancelha. E a paciente me pediu para arquear a sobrancelha. Então, essa região aqui eu deixo ela liberada e eu aplico somente na região superior. Porque aí ela vai ter um halo de difusão de uma moeda de 5 centavos e quando ela travar, olha só, ela sobe. Ela vai deixar, né, essa região aqui mais lisa. Tá? Então, nós pesando aqui com a toxina, tá? Tenta levantar a sobrancelha. Olha, ele vai continuar hiperativo aqui. Mas se eu não aplico toxina botulínica aqui, o que vai acontecer? Ó, ele vem, essa região vem para baixo, ela deprime. Tá? Então, justamente, nós vamos colocar um pontinho aqui com 2 unidades. Tá? Então, observe que eu concentrei a toxina exatamente aqui, vou reforçar o pontinho aqui, tá? E aí coloquei um pontinho mais para cima, porque ela não tem muita ruga, tá? Então nós vamos fazer bem natural aqui essa região.
Agora, eu vou concentrar um pouquinho mais de toxina botulínica na região do corrugador. Faz cara de bravo. Então eu vou colocar um pontinho só na região do corrugador, tá? O corrugador, nós temos aqui a cabeça e cauda. O que pode acontecer? Aonde que pode causar pitose? Se eu aplicar a toxina botulínica próximo à cauda do corrugador, o que vai acontecer? A toxina botulínica ela vai migrar para essa região e vai pesar a pálpebra do paciente, tá? Então, quando o paciente tem um corrugador muito pequeno, né, ou ele já está sob efeito da toxina botulínica, eu faço um ponto só, bem no centro do corrugador. Faz cara de brava, tá vendo? Aqui, ó. Tudo isso aqui é o corrugador, ó. Tá vendo? Eu estou arrumando bem no centro, que aí como a toxina tem um halo de difusão de uma moeda de 5 centavos, ó, ela vai atuar. Imagina se eu coloco mais um ponto aqui, a toxina migra para cá, e aí pode acontecer de ter uma leve pitose, tá? Então nós vamos colocar um pontinho exatamente aqui, tá? Outro ponto aqui, e aí faz o bravo de novo, ó. O prócero dela não está tão expressivo, então você pode colocar bem no centro também um pontinho, certo? Faz o cheirinho, ó. Próximo ao dorso, porque bem aqui, tá bom? Bem aqui, tá bom. Bem aqui nós temos o levantador do lábio superior. Qual é a função do músculo levantador? Levantar o lábio. Então, se eu aplicar a toxina botulínica com a seringa muito para baixo, o que vai acontecer? A toxina vai migrar para o levantador e ele pode pesar o lábio superior. Então, muito cuidado. Então, você vai fazer uma aplicaçãozinha próxima ao dorso, tá? Bom, e agora, sorri. Então, nós vamos colocar um pontinho na cauda. Nós vamos fazer aqui uma técnica, um Magic Point. Nós vamos colocar um pontinho na cauda. Por quê? Porque eu quero que levante. Né? Qual é a função do orbicular? É contração. Tá? Então, quando eu aplico toxina botulínica na cauda, ele vai relaxar. E quando ele relaxa, ele abre o olhar. Né? Olha, ele abre. Tá? Se a função do orbicular é contração, quando eu aplico aqui, ele abre o olhar porque ele relaxa. Então, eu vou fazer um pontinho aqui na cauda. Tá? Sorri. Ó, tem uma ruguinha aqui. Bom, toma cuidado para não passar na região do zigomático maior nem o menor, porque ele pode travar o sorriso. Então isso é muito importante. Bom, então aqui é um planejamento facial para um paciente jovem que já faz aplicação de toxina botulínica frequente. Né? Então observe aqui que nós fizemos os pontos na região da fronte, apenas para pesar um pouquinho, mas sem baixar a sobrancelha. Eu mantive essa região livre para poder levantar a sobrancelha e ainda vou aplicar um pontinho na cauda da sobrancelha para ele poder arquear. Estou entrando aqui no orbicular, porque aí ele vai deixar essa região menos expressiva quando ela sorrir, enfim. E aí na região do nasal, tá? E arrumei um pontinho aqui em cima, justamente para ele não trazer a fronte para baixo, tá? Enquanto aqui traciona para cá, né, ela consegue manter essa região lisa, né? E aqui eu deixei livre para poder levantar a sobrancelha.